A lei de Deus. A lei de Deus não serve para livrar dos pecados já cometidos. Se a pessoa já cometeu pecados, não adianta pensar que a lei de Deus vai nos perdoar aqueles pecados, justificar. A lei de Deus não tem esse objetivo. A lei de Deus foi criada por Deus, não para justificar a pessoa da condenação, do pecado. A lei de Deus é para mostrar o caminho que nós devemos andar. Sem o conhecimento da lei de Deus, a gente fica desprotegido das falsas doutrinas, dos ensinamentos falsos, dos falsos evangélicos e também das doutrinas de demônios. A lei de Deus é para nos resguardar de todos os ataques do inimigo, todas as doutrinas falsas, feitiçaria, macumbaria, tudo que pensar, a lei de Deus serve para nos advertir, para nos mostrar. Uma vez conhecendo os caminhos de Deus, fica fácil para nós saber também qual é os caminhos do inimigo. Tudo aquilo que não tiver dentro dos caminhos de Deus, dos ensinamentos da Bíblia, da lei, é do inimigo. Então, uma vez conhecendo a verdade, nós já sabemos o que é a mentira, porque nós já temos um ponto de base para saber o que é a verdade. Sem conhecimento, as pessoas seguem aquilo que as outras pessoas ensinam para elas, ou que elas mesmas acham que está certo. Tem muitas pessoas que seguem aquilo que o outro falou, o pastor falou, o pai ou a mãe, ou qualquer uma outra pessoa falou, elas acreditam porque ouviu alguém falar. Ou muitas das vezes elas mesmas, por si mesmas, elas têm uma convicção daquilo. Então ela começa já a achar que aquilo é verdade, começa a defender aquilo, acha que o pensamento está bom. Isso chama justiça própria, autoconhecimento. Essas pessoas, elas seguem o inimigo assim de qualquer maneira, né? Elas não têm firmeza. Agora, quando a pessoa conhece a lei de Deus e tem a lei como base do seu conhecimento, ela segue agora os caminhos do Senhor. Porque lá em Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Então há caminhos que ao homem parece direito. Isso é natural, por isso é que existem tantas religiões no mundo. Tem mais de 35 mil religiões evangélicas que professam crer na Bíblia. Mais de 35 mil. Cada dia que passa está surgindo novos grupos, novas igrejas e pessoas aí. Por que isso acontece? Porque as pessoas não têm base na Bíblia, na lei de Deus. Se as pessoas obedecessem à lei de Deus, só existiria no mundo uma igreja. Porque a Bíblia, ela não tem uma Bíblia para uma igreja, outra Bíblia para outra igreja. É uma Bíblia só, mas só que as pessoas não seguem o que está na Bíblia. Quando segue tudo torcido. Um acredita em algum texto, desacredita de outros, e assim vai. Vira uma Babilônia religiosa no mundo. Então é triste ver, né? Por mais sincera que seja uma pessoa, por mais bem intencionada que ela seja, se ela não tiver conhecimento da lei de Deus, não tem como se libertar da escravidão de Satanás. Não tem.
porque o inimigo vai colocar na mente dela mentiras, coisas horrorosas, coisas que não estão de acordo com a Bíblia, e elas vão cair no pecado, elas vão viver no pecado, vão praticar o pecado e ainda achar que está bem demais, achar que está nos caminhos do Senhor. Só conhecemos a verdade e a mentira, o bem e o mal, quando conhecemos a lei de Deus. Uma pessoa que não conhece a lei de Deus, ou não gosta da lei de Deus, ou não segue a lei de Deus, ela é uma pessoa que não tem rumo. Elas não têm rumo, elas vagueiam no mundo. Quando a pessoa não conhece a lei de Deus, não tem nenhum conhecimento, e elas cometem pecado, elas pecam por ignorância. Esse tipo de pessoas é que a gente tem que pregar para elas. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora em todo lugar que essas pessoas se arrependam dos seus pecados. Para elas se arrependerem, porque não pode viver na ignorância. A pessoa pode viver na ignorância até quando a verdade não chegou para essa pessoa. Mas se ela chegou, a verdade chegou e ela rejeitou, aí já a partir daí ela já não está na ignorância mais. Elas são rebeldes, pessoas rebeldes. Exemplo, nós vamos citar aqui exemplos dos adventistas, né? Os adventistas do sétimo dia é uma igreja conceituada, bem conceituada, é uma igreja da profecia, são os guardiões da lei de Deus. Deus levantou esse povo para ser uma luz no mundo, para ser uma luz. Mas o que eles fizeram? Eles rejeitaram a lei. Eles rejeitaram o primeiro mandamento da santa lei de Deus. E a Bíblia diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar num ponto, é culpado de todos. Então os adventistas são culpados dos 10 mandamentos. Eles são culpados dos 10. Porque eles negam o primeiro. O primeiro mandamento que aponta nosso Deus como o único Deus verdadeiro, que diz lá, não terás outros deuses diante de mim, eles colocaram a Trindade no lugar desse primeiro mandamento. Eles colocaram a doutrina da Trindade. Hoje eles não estão gostando de falar muito Trindade, não, porque esse nome não pega bem. Então eles dizem divindade. Mas é uma divindade politeísta, é uma divindade trinitariana, que é a mesma Trindade. Só trocou o nome para ver se engana a si próprio e também para ver se engana os outros. Mas não vai enganar. Eles podem enganar a si mesmo, mas não vai enganar as outras pessoas sinceras que estudam a Bíblia e muito menos a Deus. E essas pessoas, elas são rebeldes, são inimigas da verdade, estão guerreando contra a lei de Deus e vão ter as consequências. Porque Deus, a lei de Deus, nós vamos ser julgados pela lei. No juízo final, nós vamos ser julgados pela lei. Ninguém é salvo pela lei, mas é julgado pela lei.